Vamos dar continuidade à leitura do Magnífica, escrita por São João Eudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Essas palavras da bem-aventurada Virgem, segundo as explicações dos santos doutores, aplicam-se aos bons e aos maus anjos, aos anjos humildes e aos anjos soberbos, aos anjos obedientes a Deus e aos anjos revoltados contra ele. Os bons anjos reconhecem que Deus tirou do nada e que de sua divina bondade receberam todas as perfeições que a Deus se atribuiu, rendendo-lhe homenagem por elas só reservando para si o nada. Razão pela qual Deus os faz passar do estado de graça em que se acham ao estado de glória, cumulando-os com os bens inestimáveis que se encerram na bem-aventurada eternidade. Os maus anjos, ao contrário, contemplando as excelências com que Deus os ornou em sua criação, nelas se comprazem e delas se apropriam e glorificam como se as possuíssem por si mesmos, por uma soberba e uma insuportável arrogância que se obrigam à divina justiça a despojá-los de todas as suas perfeições e claridade, reduzi-los a uma extrema miséria e pobreza, e precipitá-los no fundo do inferno. Santo Agostinho aplica essas mesmas palavras aos humildes e aos soberbos. Os humildes, diz ele, reconhecem que nada possuem de si mesmos e que têm necessidade extrema do auxílio e da graça do céu. Mas os soberbos se persuadem de que estão cheios de graça e de virtude. Por isso Deus se compraz em derramar seus dons sobre aqueles e em retirá-los destes. Estas mesmas palavras se entende ainda conforme o pensamento de vários santos doutores a respeito de todos os pobres que têm o coração desapegado das coisas da terra e que amam e abraçam a pobreza por amor daquele que, possuindo todos os tesouros da divindade, quis se fazer pobre por nosso amor, a fim de nos dar a posse das riquezas eternas. Mas é necessário entendê-las, especialmente dos que se despojaram voluntariamente de todas as coisas pelo santo voto de pobreza, a fim de imitar mais perfeitamente o nosso divino Salvador e sua Mãe Santíssima em seu estado de pobreza. Pobreza tão grande que o Filho de Deus pronunciou estas palavras: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eis outra explicação das supramencionadas palavras, a qual é grande consolação. É ainda uma profecia sacrossanta, Mãe de Deus, a qual compreende uma conversão extraordinária que se deve realizar por todo o mundo. Conversão dos infiéis, dos judeus,
dos hereges, dos falsos cristãos. Conversão predita e anunciada desde muito tempo pelo oráculo das Santas Escrituras. Essa grande conversão foi revelada pelo Espírito Santo, não só aos profetas da antiga lei, mas também aos mais santos e santas da lei nova. Não nos assegura o grande apóstolo São Paulo que todos os judeus se converterão e que sua conversão será seguida pela de todo mundo? A esse respeito, rogo-vos considerardes que não existe no mundo mais opostos a Deus, mais contrários ao nosso Salvador, mais inimigo de sua religião e, por conseguinte, mais afastados da conversão que esses pérfidos. Se, não obstante tudo isso, Deus lhe deve fazer essa misericórdia. Há grandes motivos para crer que não a recusará a todos os outros homens. Então, realizará a grande profecia da rainha dos profetas. Aos famintos encheu de bens, não talvez em toda a perfeição que seria para desejar, de modo a não restar pessoa alguma na terra sem o conhecimento e o amor de Deus. Mas, embora essa conversão não seja talvez geral, será todavia magnífico e delicioso banquete para todos quantos têm uma grande fome e ardente sede da glória de Deus e da salvação das almas. Oh, que grandes tesouros encerra a pobreza voluntária, pois que disse nosso Senhor, bem-aventurados os pobres, tanto que deles é o reino dos céus. Oh, quão perigosa é a posse das riquezas, pois disse aquele que é a verdade eterna. Ai de vós, ó ricos, porque tendes aqui a vossa consolação. Por isso, se amais as riquezas, não ameis as falsas riquezas da terra. Amai, porém, as verdadeiras riquezas do céu, que são o temor e o amor a Deus, o amor de Deus, a caridade para com o próximo, a humildade, a obediência, a paciência, a pureza e as outras virtudes cristãs que vos estabelecerão na posse de um reino, de um eterno império. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.